Então, minhas irmãs, meus irmãos do Núcleo, saudosa casa Núcleo Chico Xavier, vamos hoje trazer uns apontamentos a respeito da Lei do Amor, que é o capítulo 11 do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está lá. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, assinala Lázaro nesse capítulo. Vamos ao nosso lar, no capítulo 18, quando é o amor, alimento das almas. Então, a senhora Laura, ela fala a André Luiz: nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Então, meus amigos, minhas irmãs, é uma lei, o amor é uma lei. E como toda lei, ela tem os seus artigos para que ela possa ser exercida e também as sanções que a lei aplica a quem não cumpre essa lei. Então, diz ela: ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. O amor é de essência divina, nós não podemos esquecer isso. Todos vós, diz a Fenelon no Evangelho, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E a exortação: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de seres amados. E arremata Sansão no Evangelho: amai bastante, bastante para seres amados. Então, vejam, é uma lei. Para que a criatura seja amada, ela tem que dar o primeiro passo. E não equivocadamente, como muita gente pensa, eu só amarei o fulano, a fulana, se eles me amarem. Não, nós é que temos que dar a partida, tomar a iniciativa de amar. O que Jesus fez conosco? Jesus amava, nos ama em plenitude do termo, não é? Então, o que ele fez? Ele, vindo sofrer aquele sacrifício da incompreensão, da dureza do coração das criaturas, ele tomou a iniciativa de amar. E como é que foi a iniciativa dele amar? Foi reencarnando na Terra naquele clima. Ele sabia que ia sofrer o sacrifício, mas por amor ele veio, como está até hoje, nos amando. Não pensem, muita gente pensa, Jesus está longe, Jesus está lá no alto. Não. Ele está conosco. E eu tenho alguns exemplos dessa posição. Um amigo, Dr. Dirceu Abdala, do Grupo Espírita da Paz, que faz pomadas e colírios sob a orientação de Eurípides Bassanufo, que, conforme palavras do Chico, ele é um advogado de Goiatuba, Goiânia,
e de 15 em 15 dias visitava o Chico. Recebeu orientação para trabalhar nessa tarefa. Só para ilustrar como Jesus está realmente conosco. Ele foi fazer um exame no hospital e o médico tratou grosseiramente às 8 horas da manhã. Ele estava em jejum há 12 horas. Somente às 4 da tarde é que o médico o atendeu. Ele não estava aguentando mais o jejum. Então ele orou a Jesus, pedindo que Jesus intercedesse por ele. O médico veio, fez os exames, correu tudo bem. 15 dias depois, quando ele foi ao Chico, e quando ele estava orando, eu esqueci de falar, estou agora frisando, que é o importante dessa história, quando ele estava orando, o lençol da cama se movimentou, ficou farfalhando aquilo, como se alguém estivesse mexendo no lençol. Uma situação inusitada para ele. Quando ele chegou no Chico, 15 dias depois, o Chico não deu nem bom dia para ele, porque o Chico a gente sabe como é que ele trabalhava. Disse, olha, o Dirceu, você sabe quem veio assinalar para você que estava presente, mexendo nos lençóis da cama? Você sabe quem foi que veio? Dirceu, surpreso do Chico saber daquele acontecimento, disse, foi Jesus. Vejam. Então, Jesus nos ama e está sempre conosco, o que é um conforto muito grande para nós, né? Então, está lá. A senhora Laura, voltando à senhora Laura do nosso lar. No fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. E ele contou, e ela contou. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. De quando em quando, esclarece a mentora, olha só, gente, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. E hoje a ciência já comprova que a falta de afeto, a falta de amor, é danoso, inclusive, para o crescimento e o desenvolvimento cerebral das crianças. Mary Carlson, uma pesquisadora da Universidade de Harvard, numa visita ao orfanato da Romênia, surpreendeu-se com o silêncio que reinava. As crianças estavam apenas deitadas, sem emitir um som sequer. A pesquisadora descobriu que a falta de afeto físico causa uma liberação anormal do hormônio do estresse, cortisol, ligado à estatura e habilidade mental. Gente, o abraço, e para as crianças o colo, estreitá-las no nosso peito, e o abraço é injeção de amor. Vem a ser passe, o abraço. Tudo que a gente faz com amor, com sentimento, tem uma energia inigualável. Vamos à prece de Ismália nos Mensageiros, capítulo 14. André Luiz conta que, enquanto Ismália orava na enfermaria para quase 2.000 enfermos, fixando instintivamente o alto, diz André Luiz, durante a prece da Ismália, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Depois partindo dos trabalhadores para os enfermeiros. Então, gente, é significativo anotarmos essa lei, o benefício, as vibrações que vinham do alto dos benfeitores espirituais não caíam direto nos enfermos,
caíam nos trabalhadores, confirmando, então, que o trabalhador é o primeiro que recebe. É o primeiro que recebe. É como disse o poeta, a caridade se concebe por angélico alvará. Quem auxilia recebe acreditando que dá. Então, caíram as vibrações, os fluidos materializados, podemos dizer, sobre as criaturas que oravam. Então, eles, conforme a capacidade de cada um, distribuíam aos enfermos aquele benefício recebido. Então, e os poetas cantaram amor, como disse Pedro Silva Lobato. Do amor, o exemplo da concha é o mais belo que conheço, pondo na mão que a estraçalha a pérola de alto preço. E Pedro Silva completou: quem ama não conta mágoas e nem procura entendê-las. Tem a cabeça no mundo e o coração nas estrelas. Então, gente, considerando que o amor é o alimento das almas, aquele que não ama, fazendo um paralelo, está desnutrido, anêmico, sob o ponto de vista espiritual. E o amor, ele gera muitos filhos. Por exemplo, a alegria e o bom humor precisam ser cultivados. São filhos diretos do amor. A alegria, minha gente, é defesa das vibrações inferiores que nos cercam. Defesa, disse Chico Xavier. E agora, 2, 3 dias atrás, eu vi na televisão, num programa de jornal, que as pesquisas científicas hoje já comprovam que o bom humor, a alegria, faz bem ao coração. Olha só, gente. Muito melhor e muito mais direto, sem contraindicação, do que os comprimidos. Então, vamos ter bom humor sempre. Lamartine Babo, que foi um poeta que fez os hinos dos clubes da nossa cidade, todos os grandes clubes, os hinos foram feitos por Lamartine Babo. E ele era muito bem-humorado, ele era telegrafista. E ele foi, certa feita, nos Correios, postar uma mensagem, e os 2 telegrafistas que estavam lá, quando ele entrou, disseram: que homem feio, um bateu no telégrafo, dando sinais para o outro, que homem feio. Então, ele batendo na mesa, ele respondeu: feio e telegrafista. Então, vejam como é o bom humor, como é importante. E cada Deus lhe pague, entre aspas, cada Deus lhe pague que a criatura recebe, vai anulando o mal, disse Chico Xavier. Por quê? Porque a lei de Deus é amor. E eu vou contar um caso que está uma passagem no livro Almas em Desfile, no capítulo 21. O amor, minha gente, muda o destino. O Olavo Dias, um denodado ceareiro espírita da Pauliceia, ele estava numa confeitaria de grande movimento, na capital, quando ele se dirigiu ao caixa para pagar as suas compras, viu um burburinho, um atendente da padaria, da confeitaria, segurando fortemente um homem subnutrido, paupérrimo, extremamente mal vestido, que estava com um saco de pães na mão. É ladrão, disse o homem, é ladrão. Falava alto, as pessoas se aproximaram e um guarda veio, inclusive, para tomar providências. Quando o Olavo... Porque, gente, aquilo que temos no coração é preciso que saia, disse o poeta. Então, ele olhou e, num gesto afetivo, ele disse: não é ladrão, é meu funcionário. Desculpem, ele tomou o saco de pães pensando que era meu. Pegou o saco, deu ao gerente, botou a mão no ombro do homem, que ele não conhecia, e saiu. As pessoas ficaram olhando, contrafeitas. Chegando lá fora, ele falou: meu amigo, eu tive que mentir, e o espírita não deve mentir, eu sou espírita. Não é mesmo, Ivair?
Então, a gente sabe que o espírita não deve mentir, por ser espírita. Então, o homem botou as mãos no rosto, emocionado. Doutor, eu roubei porque eu tenho 6 filhos que estão com fome. Eu tenho 60 anos, sou doente do pulmão e ninguém me arranja emprego. O Olavo, emocionado também, disse, eu não estou aqui para fazer você chorar. Deu-lhe um dinheiro, anotou o seu endereço, o endereço da sua mulher, e que ele morava na periferia de Dona Maria, e o nome dele, Noel de Souza. No dia seguinte, ele deu um dinheiro ao Noel e saiu. No dia seguinte, pegou o carro e foi lá. Gente, é uma comunidade. Naquela época, dava para ir. Não conseguiu, logo de imediato, encontrar o barraco do Noel, não. Mas continuou, porque, como disse o poeta londrino Altman, quando me dou mesmo. E ele, então, demorou umas meia hora, 40 minutos para encontrar o barracão do Noel. Olha o que o amor faz. Encontrou. Estava a sua mulher, os 6 filhos, Noel não estava. Tinha saído para encontrar recursos médicos. Ele deixou algum dinheiro, tomou umas providências junto à mulher do Noel, e quando ia saindo, a mulher emocionada disse, doutor, um dia Noel vai retribuir tudo aquilo que o senhor está fazendo por nós. Olavo saiu, entregou o caso do Noel aos amigos espíritas do centro que ele trabalhava, esqueceu o caso e tocou a sua vida. 10 meses depois, ele foi para o aeroporto, precisava tomar um avião para uma cidade ou outra, a serviço, a trabalho, ele viajava muito, e foi com um amigo, e o amigo conseguiu, tinha muita gente na frente dos guichês, e o amigo estava bem próximo ao guichê de entrada, acenou para ele, dando a entender que tinha a passagem dele, o Olavo, que ele não tinha comprado a passagem antes. Quando ele ia se aproximando, tentando vencer a multidão, sentiu um abraço afetuoso, uma criatura lhe abraçar. Quando ele olhou, Noel de Souza. Você aqui, Noel? Noel estava vestido simplesmente, mas de semblante alegre. Sim, doutor, eu vim dar-lhe notícias. Eu preciso agradecer tudo que o senhor tem feito por nós. E começou a falar da sua mulher, aquilo tudo, e ele desviou a posição do Olavo em relação ao olhar do amigo que estava lá na frente. E o Olavo, mas Noel, eu preciso sair, preciso tomar um avião. Não, doutor, eu preciso lhe falar aquilo tudo. E foi falando, contando dos filhos, da mulher, a sua alegria e tudo que ele recebia dos amigos dele, Olavo, por favor dele. E Olavo, irritado, conseguiu se desvencilhar do Noel, mas chegou tarde. O avião já estava tomando os ares. Ele se recompôs, procurou Noel em todas as partes do aeroporto, mas não encontrou Noel. 4 horas depois vem uma notícia. O avião tinha sofrido um acidente e caiu, matando todos os passageiros e tripulantes. Olavo ficou surpreso e resolveu, no dia seguinte, tomar o carro e ir até a casa do Noel para contar o acontecido. Chegando na casa do Noel, só encontrou a mulher dele e os filhos, e ela lhe disse, Noel desencarnou há 2 meses antes. Então vejam, gente, o que o amor pode no sentido de mudar até os nossos destinos. Porque, sobretudo, Deus é amor. Então, a vida terrestre, continua a Nossa Senhora Laura, no nosso lar,
se equilibra no amor. O que vemos hoje é o desequilíbrio entre a razão e os sentimentos. E o Chico Xavier, a respeito do tema, disse: os amigos espirituais afirmam que essa taxa crescente de perturbação na atualidade decorre do desequilíbrio existente. Gente, olha, eu vou contar, porque me perdoem, eu não sou orador, eu conto histórias, me perdoem, mas tem gente que diz, eu não sou imperfeito para fazer o bem, quem sou eu, não tenho tempo, não tenho isso, sou aquilo, e a pessoa, às vezes, perde oportunidades sagradas, belíssimas de fazer o bem. Um jovem vendia livros numa pequena cidade, vendia livros para custear o seu estudo na faculdade. Bateu numa casa simples, uma moça simpática, com um sorriso, o atendeu. Ele explicou o seu objetivo e ela disse, olha, infelizmente não podemos te ajudar, eu e minha mãe, que vivemos aqui, lutamos com muita dificuldade, mas olha, eu vou lhe dar um copo de leite. Está calor e eu estou notando que você está com ar de cansado, eu vou lhe dar um copo de leite. Aceite, é de coração. Ele aceitou o copo de leite e ela insistiu e deu mais um copo de leite. Ele tomou 2 copos de leite. Vida que segue. Passou o tempo e a nossa jovem, já um pouco mais avançada no tempo, precisou fazer uma cirurgia e teve que ir para uma cidade maior, mais próxima, para fazer a cirurgia. Internou-se no hospital e sofreu tratamento, exames, remédios, e fez a cirurgia. E o médico que a atendia determinou aos enfermeiros, ao pessoal técnico, que a atendesse, que cuidasse dela com maior atenção. E o médico estava sempre ali, pronto, para saber como ela estava. Cirurgia feita, teve a alta logo depois, né? E quando uma enfermeira veio e disse, olha, vá, por favor, na recepção para pagar, para receber a fatura da despesa que a senhora deve ao hospital. Meu Deus do céu, ela não tinha um tostão. Ficou quase que desesperada. Quando ela chegou na recepção, que recebeu a nota discriminada sobre remédios, internação, cirurgia, restabelecimento, e o valor total, um valor expressivo, e abaixo estava escrito, até emociona a gente lembrar disso e contar, estava escrito assim, pagos com 2 copos de leite. E a gente, olha, 2 copos de leite tocaram o coração daquele rapaz que se tornou médico e depois não esqueceu a imagem, a fisionomia daquela moça e a retribuição veio, pagos com 2 copos de leite. O amor continua, disse André Luiz, no nosso lar. E eu afirmo, mais intenso do lado de lá. 500 espíritos iluminados se comprometeram com Jesus, a encarnaram na Terra a serviço do bem. 250 reencarnam e 250 ficam do lado de lá auxiliando. É o amor. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, disse Jesus, Kardec indagou, ama mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Indagou Kardec, e os benfeitores esclareceram, sem dúvida, não se pode ter por seus inimigos um amor terno e apaixonado, não foi isso que Jesus quis dizer. Amar seus inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem pelo mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles, pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 1, Emmanuel comenta, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas.
e encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E no livro Religião dos Espíritos, capítulo 62, Emmanuel considera: brilhando por luz de Deus, ainda beijo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Nós não temos ideia, repito, da força, do poder do amor, que é a energia da vida. Celestina Tate, mulher paralítica em Filadélfia, usava a língua e os dentes, isso mesmo, a língua e os dentes, para vestir e alimentar sua filha de 5 anos. Obteve uma autorização judicial para manter a filha ao seu lado. O juiz que a concedeu a autorização justificou: a mãe de 20 anos não havia descuidado da criança, nem a tinha submetido a privações. É como disse a poetisa: na escritura que trago, na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Num abrigo de crianças excepcionais, a colaboradora, sobrecarregada em face da falta de servidoras na copa e na cozinha, chovem pedidos de mamadeira para o berçário, ela era médium, via panelas e objetos caírem, portas se abrirem, uma perturbação gerais. O que ela fez? Por amor, deu uma bronca nos espíritos. Vocês não têm sentimento? Estão pensando que assustam alguém? Que vantagem! Porque não me ajudam, ao invés de baterem com as coisas ou assustarem as crianças? Por que não me ajudam? Imediatamente as coisas serenaram, as crianças se aquietaram e as coisas deixaram de cair e bater. Kardec, em nota a questão 938 do Livro dos Espíritos, disse: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. E no livro, voltando, Religião dos Espíritos, capítulo 71, Deus orienta: Deus fez a justiça de tal forma, assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Afirma Emmanuel: justiça sem amor é como a terra sem água. Numa palestra, o orador estava falando, enumerando os defeitos da alma humana. E na primeira fila, sentada, duas amigas estavam ali ouvindo a palestra. E a cada defeito que ele salientava, aquilo tudo, uma olhava para a outra e batia a cabeça afirmativamente, concordando com o que ele falava. E ele foi falando, ele gastou um bom tempo enumerando os defeitos da alma humana. Chegou a falar 40 defeitos. Até que ele chegou e disse: pois é, tem mulheres e homens que fumam, tem mulheres que fumam e bebem, e quando fumam, estragam o seu pulmão, aquilo tudo. Aí uma olhou para a outra, uma catucou a outra e disse: comadre, vamos embora, que o homem largou a pregação para bulir com a gente, porque elas fumavam. E elas se levantaram e foram embora. Então, gente, Chico, certa feita, do grupo da prece, filho enorme para falar com o Chico, um amigo passa e Chico disse: vai almoçar comigo hoje. O companheiro foi. Gente demais querendo entrar. Ele se posta próximo ao portão. Se depara com uma mulher magra, o amigo, semblante de muito sofrimento, tinha perdido um filho recentemente. Ela o encara e se aproxima e diz: eu vim aqui para falar com Chico Xavier. Se eu não conseguir, alterada ela estava, vou me matar. Abriu a bolsa e mostrou um vidro cheio de chumbinho.
Ela se postou à frente do amigo do Chico. Nisso, a pessoa que estava tomando conta do portão, que é quem indicava quem poderia entrar ou não, atendendo um chamado, voltou as costas e foi lá dentro. Aí o homem, então, colocou a mulher na sua frente e os dois entraram. Chico divisa o amigo e chama-o para perto. Nisso, ele olha mais assim para o lado e vê a mulher e chama a mulher. E disse para a sofrida irmã: hoje à noite, se for possível, seu filho irá se comunicar. Quem está aqui é sua mãe, que se chama Ambrosina, dizendo que trará seu filho. E você também se chama Ambrosina. Olha, minha gente, com esse nome não tem como errar, né? E à noite, no centro, a primeira mensagem recebida é do filho daquela mulher. 37 páginas. Ela sai com a mensagem agarrada ao peito, se aproxima do amigo do Chico e fala: não vou mais fazer o que disse. E tira da bolsa o vidrinho e joga no lixo. Sai com um sorriso leve. Gente, que é isso? Isso é o amor. Aproveitemos, pois, no tempo da carne, enquanto estamos a caminho, Senhor. Se reconciliai com o inimigo, enquanto estamos reencarnados. Está dizendo aquilo. Somente na carne para aprendermos a amar, para exercitarmos o amor. O retorno ao educandário da carne é a maior concessão que a divina providência pode facultar-nos para estabelecermos em nós a prática do amor. Chico recebe um amigo com tosse intermitente. Chico fala: olha só, gente, quem é Chico Xavier? Na cidade tal, rua tal, no seu caminho de volta a São Paulo, você vai encontrar uma senhora que faz xarope. Vai lá, toma o endereço e quando chegar em São Paulo, com o xarope estará curado. Ele foi ao portão, o filho da senhora do xarope disse: ela só faz por encomenda. O senhor encomendou? O homem: poxa, não encomendei. Nisso chega a mãe do rapaz, aparece na porta e pergunta: é o senhor que veio pegar o xarope que o Chico encomendou na véspera, ontem à noite? Quer dizer, Chico foi lá desdobrado e encomendou o xarope. Ele tomou, depois voltou ao Chico e disse: tomou o xarope e ficou bom. Jesus deixou-nos a lição do amor. Disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A novidade do ensino é esta: amarmos-nos não como amamos, mas como Jesus nos amou. Amar as criaturas como elas são é o desafio, o que ensina o Evangelho. Amai muitos para seres amados. O amor é fundamental para quem deseja viver bem e por muito tempo. Esta sábia intuição ganha agora o status de razão científica. Jim Ornish, professor de medicina da Universidade da Califórnia, constatou em diversas pesquisas que o amor, leia-se afetividade saudável entre mãe e filho, amigos ou marido e mulher, previne contra o câncer. Olha aí, gente. Previne contra o câncer. A criatura que ama, que é bem-humorada, que é alegre, se defende do câncer, da obesidade, a depressão, as doenças infecciosas e as cardiopatias. Gente, é melhor que comprimido. Vamos amar. Jerônimo Mendonça estava na sua cama, foi visitar Roberto Carlos, amando do Chico, quando o Roberto Carlos estava no Canecão. Mas essa é outra história. Ele foi ao cinema enquanto estava enxergando. E colocaram a sua cadeira-cama ao lado das cadeiras, e ainda já estava escuro a sessão, quando uma moça entrou apressada para procurar um lugar e tropeçou. Não viu, tropeçou na cama do Jerônimo. Ela caiu, levantou-se, olhou para o Jerônimo e disse: ô, seu enfermo infeliz, olha só, gente. Onde eu vou, eu esbarro com você. Eu vou lá no teatro e encontro você lá no teatro. Eu vou lá no campo de esportes e encontro você no campo de esportes.
Se vou na cidade, no comércio, numa confeitaria, encontro você lá. Vou em tudo quanto é lugar, no campo de esportes, encontro você. Aí os amigos olharam para ele, ela olhou para ele e ele, sorrindo, falou: minha filha, isso acontece porque você não para em casa. Olha só o bom humor do Jerônimo. Se tornaram amigos. E o Jane Ornish concluiu a pesquisa dizendo: a maioria dos que não amam adoece cedo e tem morte prematura. O resultado deste meticuloso levantamento, gente, é ciência. Está no livro Amor e Sobrevivência, da editora Rocco. Pesquisa na Universidade de Cleveland constatou, desculpe o meu inglês, viu, mas eu sou péssimo em pronúncia, constatou em pesquisa com 10 mil homens casados, se percebiam o amor de suas esposas, os que disseram não tiveram problemas de angina nos 5 anos seguintes. Quer dizer, quem amava a sua esposa, aquilo tudo, quem se dava bem, não tinha esse problema, era saudável. Já os outros que viviam em brigas, discussões, tinham angina 5 anos depois. E o médico, então, ressalta a importância da sinceridade, mas adverte: é melhor dizer a alguém, sinto-me chateado, do que acusá-lo com você está errado. Fale de sentimentos em vez de fazer julgamento. O homem foi ao médico com a esposa. Estava doente. O médico, depois de examiná-lo, chamou a esposa. Ele foi para a sala de espera e ela com o médico. Olha, ele não está bem, mas se a senhora o ama, quer que ele tenha uma sobrevida de pelo menos uns 10 anos, trate-o bem, não reclame se ele ficar na TV vendo aqueles filmes de horror, faça a comidinha que ele gosta, enfim, trate o seu marido bem. Não reclama se ele jogar a toalha molhada na cama, jogar no chão, não reclame, trate-o bem. Na saída no carro, ele, ansioso, indagou a mulher: querida, o que o médico falou? E ela friamente respondeu: ele disse que você vai morrer. Gente, precisava falar isso? O outro os dois se davam muito bem, marido e mulher, já numa idade avançada, ele jovial, de bom humor. Quando os amigos perguntaram: qual é o segredo, qual é a fórmula que você tem para se dar sempre bem com a sua mulher, apesar dos tempos vividos? Ele falou assim: não, eu combinei com a minha mulher que todas as vezes que ela ficasse neurastênica, nervosa, eu ia para o campo, eu ia lá ver as flores, os vegetais, eu ia lá. E então, o que aconteceu? Olha, 50 anos que eu não faço outra coisa, senão ir para o campo, ver os vegetais, né? Então, a lei do amor, do livro Educação dos Sentimentos, que é um excelente livro, o amor é uma lei cósmica, por ser lei. Se não cumprirmos a lei, sofreremos. Qual é o fundamento da lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento da raça humana e a felicidade dos homens durante a vida. O indivíduo não aguentará viver eternamente fora da lei do amor, porque está gravado nele o desejo de felicidade. E a felicidade somente será obtida através dessa via de acesso ao amor. Lázaro, no Evangelho, disse que o espírito precisa ser cultivado como um campo, isto é, trabalhado, tal é a lei. E na questão 128, o pedagogo Pestalozzi, o filósofo, disse que nós temos a cabeça para pensar, o coração para sentir e as mãos para obrar. Isso significa que, para o desenvolvimento das qualidades humanas, é imperioso pensar, sentir e obrar. Gente, só aprenderemos o amor a amar, amando. Até aqui temos sido bons na teoria e deficientes na prática. Acorde pensando nessa virtude. Veja tudo com amor no olhar e não perca nenhuma oportunidade, nem as mínimas, para executar o amor.
Aproveite todos os momentos da sua vida para ser solidário, para fazer alguma coisa útil. Habitue-se a ver tudo com o olhar da compaixão e a praticar a caridade. Se assim fizermos, seremos colaboradores de Deus. Já imaginaram? Chico, certa feita, disse que quem maltrata os animais não tem amor no coração, não ama. Olha, gente, eu acabei de ver, antes de iniciarmos essa mal alinhavada as linhas, uma veterinária, uma cliente, pediu a eutanásia a um cachorro que estava com uma doença grave. Ela disse, não vou fazer a eutanásia, eu vou ficar com o cachorro. Como a proprietária não queria mais o cachorro, deixou para lá. Gente, ela tratou do cachorro, tratou com amor, com carinho, ficaram amigos. O cachorro ficou sadio, voltou à saúde. Gente, e caminhando para o final, Chico tinha muitos gatos. Eu acho que eu já contei essa história, mas pode ser que alguém não tenha escutado, viu, Ivair? Ele tinha cerca de 100 gatos. Então, ele mudou para o endereço de uma outra casa do outro lado da rua, no sentido diagonal. Não era em frente à antiga, era ao lado. E ele chegou para os gatos e disse, olha, vocês devem mudar comigo, porque eu vou mudar para aquela outra casa ali. Nada. No dia seguinte, foi lá, fez o mesmo discurso para os gatos, que precisava deles, que eles eram amigos dele, que ele não podia viver na solidão, nada. Mas o Chico era insistente, insistia por amor. O amor aprende a repetir-se. No terceiro dia ele foi lá e falou, olha a doce maneira que o Chico encontrou para falar sobre veneno. Chegou para os gatos e falou, olha, se vocês não forem para lá, pode acontecer que vir morar alguém aqui e dê para vocês uma comida desagradável, que vocês venham a passar mal. Então, olha, eu estou esperando, por favor, voltem para lá, vão para lá. Aí ele ficou na janela, já na casa dele, olhando, e 15 minutos depois, a gata mais velha pulou o muro, atravessou a rua, subiu o muro da sua casa, subiu o telhado, foi lá no quintal, fez a observação, voltou. Gente, meia hora depois, aquela fila de gatos comandados pela gata mais velha atravessaram a rua e foram para a casa do Chico, gente. Olha só, que beleza. Então, eu concluo essas ideias dizendo com Jesus, não, Emmanuel, o mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Jesus recomendou amarmos o próximo como ele é, e não amarmos como queiramos que ele seja. Então, gente, eu agradeço a paciência de vocês e vamos amar, vamos amar. Vamos orar, gente, vamos orar por amor, pelo mundo, por aqueles países que estão alimentando guerras, vamos orar pelo mundo. Chico Xavier dizia que os centros espíritas devem orar pelos países que têm comprometimento de armas atômicas. Os principais que têm poderio de armas atômicas, vamos orar pelo mundo, porque se acontecer uma terceira guerra atômica mundial, uma grande parte do planeta vai ser dizimada. Então, meus amigos, muita paz a todos, e eu encerro com uma trova da poetisa que disse: o amor se ama de todo, voa ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.